Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Uma outra pergunta que comumente as pessoas me fazem: pastor, bebê pode? Tatuagem pode? Piercing pode? Perguntaram para mim, mandaram. Silicone pode? Perguntaram, chegou essa semana. Silicone pode? Cirurgia plástica pode? Então eu vou explicar a palavra de Deus, amém? Eu não estou aqui para falar o que eu acho. E se eu falar alguma coisa, eu vou falar, irmãos, essa é minha opinião. E aí existe uma coisa: quando eu falo uma opinião, eu tenho que deixar claro, essa é minha opinião. E aí você tem o poder de escolher se você vai ouvir a minha opinião ou não. Glória a Deus. Então, primeira coisa, abre lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, famosa, clássica para abertura desse tipo de assunto. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Então, primeira coisa, o que eu estou buscando fazer é para a glória de Deus? O que eu estou fazendo é para glorificar a Deus ou é um modismo? E aí, presta atenção. Se é um modismo, ok. Agora não vem escrever um versículo bíblico para falar, estou aqui para glorificar a Deus com esse versículo. O que adianta ter no braço e não ter no coração? Adianta alguma coisa? Nada. Fala um versículo bíblico. Não, só sei esse aqui, peraí, deixa eu ler ele aqui rapidamente. Então, para aí, isso então se tornou um modismo puro, limitado, raso e banal. Então presta atenção, o que você faz é para edificar ou é por conta de uma moda? O que você faz é para glorificar ou você está fazendo por conta só de uma aparência? Se é de aparência, irmãos, eu até respeito você. A questão é, não venha falar que isso é para honrar a Deus, porque honrar a Deus é seu estilo de vida. Não é só a tatuagem que vai fazer que você honre mais a Deus ou a menos a Deus, mas então o seu estilo de vida. Então não adianta eu pôr uma tatuagem e querer falar que eu estou honrando a Deus, se a minha atitude eu não honro, se eu vou assistir Rede Globo e não honro, se eu não dizimo, se eu sou infiel com as minhas ofertas, mas eu lasco a tatuagem para mostrar que eu honro a Deus. Aqui você é crente, ih, não te mostrei não, arranca aqui assim, ó, uma cruz, aqui assim e mostra. O que adiantou? Nada. Raso, limitado, modismo e passageiro, e dói. Dói. Se o cara falar para mim que não dói, eu acho que dói. Olha, respeito, irmãos. Depois eu vou explicar porque os irmãos estão rindo. Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 2, a Bíblia diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. Não é para tatuar não, é para ir lá fora e pregar o evangelho lá fora, falar das boas novas. Não, mas agora eu não tenho tempo de pregar o evangelho, pastor, porque eu vou fazer uma tatu. O que significa? Então você não entendeu que apresentar o seu corpo como sacrifício vivo não é uma tatuagem, mas sou eu dedicar minha vida no sol para pregar a palavra de Deus, é me desgastar, é abrir mão do meu conforto. Eu vou pregar as boas novas, eu irei e proclamarei as verdades do Senhor no mundo inteiro. Entende o que eu quero dizer? Então não adianta a tatuagem. Não, pastor, mas é um versículo, é um símbolo que expressa atenção, você não entendeu nada. É o seu corpo inteiro como sacrifício vivo. E a Bíblia diz então: santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas renovai pela transformação da vossa mente, para que experimentais qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que o Senhor está dizendo. Eu vou me apresentar com tudo que eu tenho, eu vou me sacrificar a Deus, eu vou me entregar a Deus. E aí então, agora vamos lá. Uma boa introdução essa, verdade ou não é? Então eu tenho que avaliar, é moda? Não, é para sacrificar a Deus. Não, irmão, vai pregar o evangelho na rua, do que fazer tatuagem com versículo bíblico. Isso é passageiro. E aí então a palavra de Deus diz, eu não sei quem tem, mas quem tem não é recado, viu, irmãos? Só a palavra que eu estou pregando.
E aí então a Bíblia também diz o seguinte: ah não, mas no Velho Testamento a palavra diz lá em Levítico capítulo 19, versículo 28, pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Tá bom, pastor, mas isso é no Velho Testamento. E é mesmo no Velho Testamento. Aí tem gente que quer usar esse argumento para as pessoas não querem fazerem tatuagem. Presta atenção, olha só. Se for para eu obedecer tudo que está no Velho Testamento, então não é só tatuagem não. Você vai ter que estabelecer todas as leis e cumpri-las. Agora você é incapaz de cumprir todas as leis do Velho Testamento. Então não queira pegar uma isolada para justificar alguém que fez uma tatuagem com base nessa. Se você falar isso para mim, eu vou te perguntar: e você cumpre todas as leis e os mandamentos do Velho Testamento? Se não, então você está no pecado, igual ele que tatuou. Então isso não pode ser um argumento para as pessoas que fazem a tatuagem. Amém? Pastor, mas você está defendendo ou não a tatuagem? Tem hora que você bate na tatuagem, tem hora que você concorda com a tatuagem. Eu estou pregando a palavra de Deus. Amém? Então não use argumentos, porque se for, você é tão pecador quanto alguém fez uma tatuagem. Você vai ter que se posicionar também para que você não viva no Velho Testamento. Glória a Deus, irmãos, estão me compreendendo? Ok, então. Aí agora vamos lá. Pastor, em relação a algumas tatuagens, piercings e bebidas. Aí eu vou falar aqui. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então o que é para a glória de Deus? Não adianta eu tatuar se eu não glorifico a Deus com as minhas atitudes. Você se tornou raso, isso é hipocrisia. Você só está vivendo o modismo. Outra coisa, colocar piercing. Porque algumas pessoas, eu fui tentar identificar por que essa questão da perfuração. Isso é antigo na palavra de Deus, né? Havia também os servos que furavam a sua orelha para mostrar que eles eram servos deliberados. Existem outras porções da palavra de Deus, muito já depois a gente pode falar sobre isso. Mas uma delas, que aí eu fui pesquisar sobre furos. Algumas pessoas falam que isso vem de origem hindu. E aí, isso aí era uma maneira de se conectar com o mundo espiritual, aonde dava legalidade para espíritos malignos. Mas irmãos, eu creio que Jesus morreu na cruz e ele venceu tudo. Aí tem gente que até hoje usa esse argumento: não, você não pode furar a orelha, porque se furar a orelha isso é pecado. Quantas pessoas, né, vou dar exemplos aqui, mas que os pais não aceitavam furar a orelha porque achavam que era pecado. A menina teve que furar a orelha escondida de todo mundo, quando tinha 15 anos de idade, porque achava que era pecado isso. Presta atenção, irmãos, o Senhor morreu na cruz para me dar libertação, não é libertinagem. Mas irmão, você acha mesmo que furar a sua orelha vai mudar, vai dar um acesso do mundo espiritual, que espírito maligno vai entrar em você? Presta atenção, teve uma vez que uma irmã fez um piercing no umbigo, que o marido pediu. Mas cada um tem seu desejo, irmãos. O marido queria a esposa com piercing lá no umbigo. E aí então o pastor foi pregar: você que tem piercing no umbigo, vem aqui, se arrependa aqui agora. E aí ela chegou em mim e falou: nossa, mas será que eu sou tão miserável assim, porque eu quero agradar o coração do meu marido? Eu acho que isso aqui não está interferindo tanto na minha moral não, pastor. E aí, pastor, e bebida? Aí agora a gente tem que moderar as coisas, tá bom? Bebida não é pecado. A Bíblia condena quando alguém se embriaga, diferente. Agora não queira colocar o que a Bíblia não fala. A Bíblia não está condenando a bebida, o vinho. Não estou falando da bebida destilada, o uísque, a pinga, estou falando disso. Estou falando de bebida socialmente normal, que é fermentada, que vem do vinho, que é derivado disso. Isso não é problema. O problema é o coração de quem bebe, é a limitação de quem bebe e a limitação de quem está ao seu redor. Esse é o problema. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia não se coloca condenando, então, essas coisas que a gente tem dito. Mas olha, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos
do Espírito. Então Deus está falando o seguinte: não é com vinho que você vai querer adorar a Deus, porque quando você bebe vinho você fica mais livre. Aí ele faz o paralelo do vinho com o Espírito, que é o seguinte: o vinho te deixa mais livre, mas que aqueles que são nascidos de novo no Espírito devem ser livres também. E não é nenhum mecanismo para você se tornar mais livre, mas presta atenção. Então o vinho não tem condenação. A questão é se as pessoas ao seu redor não vão se escandalizar. Olha o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo: não bebas mais água somente, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das suas frequentes enfermidades. Era inclusive até de uso medicinal. O que vai ter gente passando hoje por dor de estômago, né? Uma dor de estômago, pastor, comprei 2 garrafas de vinho, uma dor de estômago, pastor. Presta atenção, ouve aqui que é importante. Pastor, você está liberando vinho? Eu vou te falar uma coisa agora, o que eu acho. Não acho que crente deve tomar vinho. Pastor, você bebe vinho? Não bebo. E quem está perto de mim, eu sempre aconselho que não beba. Pastor, isso é meu, não é a Bíblia, porque a Bíblia não condena. Eu não estou condenando, eu estou sendo apenas prudente. Eu não bebo. Na minha casa nós não compramos. Por que eu não faço isso? Porque eu acho que não convém. Mas eu conheço pastores que bebem e não há problema nenhum. Mas isso é por conta da maturidade e principalmente quem está ao seu redor. Porque a Bíblia fala: se alguma coisa escandaliza o teu vizinho, não faça. E aí então eu tomei isso como postura na minha vida. Mas eu não condeno quem vai beber socialmente. Eu não acuso quem vai tomar um vinho, não condeno. Ah, vai ter festa de ano novo, vamos abrir uma garrafa de vinho lá na sua família. Não tem problema nenhum em relação a isso. Eu particularmente, isso é meu, não acho que seja o melhor, porém não condeno quem toma. Entendeu a maturidade? Eu estou vendo o que é melhor para mim e para minha casa, mas eu não posso ser juiz daquilo que a Bíblia não condena. E a Bíblia não está condenando. Amém? Agora, irmãos, tem gente que se converteu e tinha problema de alcoolismo. Não acho que essa pessoa deva ficar perto de um ambiente onde outras pessoas bebam. Não acho que essas pessoas devam compartilhar nem da ceia com vinho. Eu prefiro ter a expressão do suco. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? O que isso faz? Isso eu estou protegendo a igreja. Então eu vou te falar: pastor, o que você acha? Não acho que convém. Mas se você beber perto de mim, você não vai me ver condenar e nem meu coração mudar, porque a Bíblia não faz isso. Mas presta atenção: se alguma coisa escandaliza alguém, não faça. Se tem alguém que não tem a mesma fé que você, não faça. Não, é porque todo mundo estava bebendo, eu quis beber socialmente. É socialmente que começa, ninguém cai em problemas grandes. Sempre os problemas começam pequeninos. Então, se é um problema, não faça. Não beba. Seus filhos são pequenos, não deixe bebida na geladeira como um referencial para os seus filhos. Não deixe no armário como um referencial dos seus filhos, porque eles vão crescer achando que esse é o referencial. E eu vou te falar, talvez você não tenha problema com bebida, mas o seu filho crescendo, vendo constantemente uma garrafa perto de você, ele vai achar que aquilo é normal. E o que vai acontecer na fase adulta? Talvez ele não vai ter a mesma maturidade que você tem hoje. E o que você fez? Você foi a porta que deu acesso a um problema na vida do seu filho no futuro. Os irmãos estão entendendo as implicações? Embora você seja maduro, quem disse que amanhã seu filho vai ter a mesma maturidade sua? Então, não faça, glória a Deus. Mas não fale que a Bíblia condena, porque a Bíblia não condena. Glória a Deus. Tem gente que está sendo liberta aqui agora, estou percebendo. O ambiente aqui está mudando. Vamos lá. A palavra de Deus diz que nós devemos ser discretos. Está lá em 1 capítulo 2, versículo 9. Fala até da maneira da gente vestir. E aí, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Roupa, pelo menos, tem como você ser discreto. Mas qual que é o problema da tatuagem? Ai, Deus, ajuda. A roupa, pelo menos, você enjoou dela, você vai lá e faz o quê? Troca. E a tatuagem? E com certeza, existem tatuagens que você não faria ela hoje por conta da luz que você tem. Deixa eu te falar algumas coisas que eu já vou adiantar lá na frente. Eu tenho tatuagem. Eu fiz, ela é bem pequenininha, mas eu fiz numa época que eu não era crente.
não vejo, está nas minhas costas, estou tranquilo, não fico vendo, então não enjoo dela. Mas desenhos, muitos deles existem significados que você talvez não conheça. E quem faz a tatuagem também, muitos, não todos, conheço homens de Deus que são tatuadores, por incrível que pareça, porque a nossa religiosidade não permite isso. Mas tem gente que tem consagrações e ele está tatuando você, liberando uma conexão, e você está permitindo receber isso no seu corpo e você não sabe. O que significa? Irmãos, existem desenhos que pessoas têm no corpo que não tem como tirar mais. Acabou, foi feito. Existem conexões que você vai ter que quebrar. Por quê? Pastor, mas Cristo morreu na cruz do Calvário. Sim, nos deu libertação, mas eu tenho que me apropriar dela. Senhor, eu me aproprio, eu tomo posse, eu recebo. Mas tem gente que não, que tem desenhos que não tem nem noção das implicações do que está sendo feita. Então até os desenhos têm significado e você tem que tomar cuidado com isso. Sim. E existem coisas, irmãos, que hoje você talvez na sua maturidade você aceita. Daqui 2 anos talvez você vai se arrepender do que você fez. Então você tem que perceber o seguinte: espera aí, o que eu estou fazendo? Qual é o desdobramento disso lá na frente? Esse desenho, que símbolo que tem? Amém, irmãos? Ei, irmãos, eu sabia que essa palavra ia ser uma grande bênção. Outra coisa, se existe dúvida, não faça. Olha o que a Bíblia fala: mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é por fé é pecado. Está lá em Romanos capítulo 14, versículo 23. Se você está na dúvida, eu quero, não, mas eu não quero, não, eu vou fazer, mas não tem problema. Se você está na dúvida, não faça, porque se você fizer, sem acreditar no que você está fazendo, isso se torna pecado na sua vida. Então, se você vai fazer uma tatuagem e você está com dúvida, não faça, porque isso se torna pecado. Se você vai fazer alguma coisa, sempre acontece isso comigo. Às vezes as pessoas: pastor, você acha que isso convém? O que você pensa? Fala: olha, na Bíblia não está condenando, agora o que eu penso é que isso não seja o melhor para fazer. Porque se alguém te pergunta algo, é porque ela está com dúvida. E se ela está com dúvida, ela não deveria fazer, é o que a Bíblia diz. Meu celular não para de chegar a mensagem, irmãos, com perguntas. Outra coisa: pastor, meu filho quer fazer uma tatuagem, o que eu devo fazer? Se você me perguntar o que eu acho, a gente pode conversar, mas se você perguntar o que a Bíblia diz, eu te falo. Pastor, meu filho quer fazer uma tatuagem, ele está me pedindo demais, o que eu devo fazer? Primeira coisa, se você não concorda com a tatuagem e seu filho está debaixo do governo da sua casa, ele deve se submeter às suas decisões e às suas ordenanças. E ele tem que respeitar você. Meu filho, enquanto estiver debaixo da minha supervisão, da minha casa, da minha vida financeira, é debaixo das minhas regras, sim. Se você quer fazer alguma outra coisa, que não seja então debaixo das minhas regras. Então uma boa resposta para o seu filho é o seguinte: pastor, pode ou não pode? Eu que vou te falar, você aceita ou não aceita?